depósitos de criança, ou seja, há uma legislação hoje muito forte em vigor, que uma dica que a gente pode dar para os pais é que se a escola já estiver num processo de legalização das suas atividades, já entrou com protocolo ou já foi aprovada, é um indício que ela pode pegar muito forte de que essa escola é mais séria. Não vamos dizer aqui, vamos colocar que simplesmente a autorização garante tudo para ela. Não, não garante nada para ninguém. Mas é aquele negócio, garante que os parâmetros essenciais estão cobertos ali dentro. É interessante, então, a pessoa avaliar, esse é um dos itens que a pessoa deve avaliar, e principalmente a questão de como você é atendido. Se a pessoa, durante o seu atendimento, não soube explicar o que é feito com as crianças, o que acontece na questão de disciplina, na questão da indisciplina, o que é alimentado, o que é dado para as crianças, como é trabalhado, a formação dos professores, qual é o objetivo da escola, é bom você ficar com, não mas com 2 pés atrás. Ou seja, os pais, quando forem visitar, né, as escolas, já devem levar assim, uma lista boa de perguntas, né, Sérgio? E a escola que conseguir responder o maior número de questões, né, de dúvidas, de dificuldades que os pais estão tendo em se esclarecer, eu acho que é por aí, né? Agora, me diga o seguinte, vamos dizer, os pais fizeram tudo isso e escolheram a escola e fizeram a adaptação, e a criança está frequentando a escola, mas, de repente, houve algum problema e como é que faz? Dá para mudar? Dá para reverter isso? Como é que a gente pode proceder? A única coisa que é irreversível é a questão de você escolher o seu filho. Já que você já teve, não tem como voltar mais atrás. É uma decisão que, eu creio, todas as pessoas pensam muito bem antes de ter, porque é uma coisa que você leva para a vida toda. Todo mundo que o conhece adora o seu filho, vê que foi uma escolha extremamente acertada. A questão da escola é uma coisa secundária. É importante? Sim, é muito importante. Só que é uma decisão que você pode rever a qualquer momento. Ou seja, se a escola não está mais atendendo aos requisitos mínimos que você colocou, troque. Não tenha dúvida. Uma coisa que a gente deve colocar é a seguinte, todo momento que você vai, digamos, trocar de escola, a criança sente um pouco. Só que se a criança não gosta da escola, ela não vai sentir nada, pelo contrário, ela vai se sentir aliviada em sair daquele espaço. Se você não está contente com o espaço físico atualmente, ou com o atendimento, ou com a linha pedagógica, ou seja, com o desenvolvimento geral da criança, troque. Não pense 2 vezes, troque. Uma coisa que a gente deve colocar é o seguinte, pela insegurança dos pais, ficar trocando a criança de escola em escola, não, isso é extremamente prejudicial. A criança precisa realmente entrar numa escola, fazer um vínculo com as pessoas que estão ali dentro, e aí sim você está avaliando. Só que aquele negócio, não dá para você avaliar uma escola, toda a possibilidade dela, em 2, 3 dias. É necessário que você dê um tempo para que aquilo ali possa estar ocorrendo. Uma coisa que a gente coloca é a seguinte, escolher a escola é uma das decisões que você vai ter que tomar ao longo de uma vida inteira. E uma dica que a gente pode dar é a seguinte, escolha sempre uma escola onde você possa visualizar o seguinte, o melhor para o seu filho no futuro. Muitas pessoas, infelizmente, não pensam o que querem para o filho dele. Se querem que o filho estude no país, ou em outro estado, ou até mesmo fora do país, veja o que você quer para ele. Se você quer que o seu filho vá fazer uma faculdade no exterior, então é fundamental que a escola dele hoje já forneça inglês. Ou seja, já forneça outra atividade para ele já estar se habituando a um outro idioma. E uma coisa que todos nós sabemos é, o quanto mais cedo você for ensinar um outro idioma para a criança, é muito mais fácil o aprendizado dela. Até porque é uma questão que, quando você já é adulto, você assimilar a questão do sotaque de cada um, a forma de falar de cada uma das línguas é muito diferente. Então, se o seu filho, se você tem descendente japonesa ou qualquer outra região do país, se você quiser que ele aprenda, é interessante você aprender desde cedo. Há famílias que convivem, digamos assim, num ambiente bilíngue, então não tem problema nenhum para a criança. Se ela puder e os pais tiverem capacidade financeira para isso, é interessante colocar numa escola bilíngue, né? Então, a avaliação da criança, ela também vai contribuir. Uma criança que participa, que fala o que pensa, que fala o que gosta, é muito interessante, não é? Então, a gente gostaria de agradecer a presença do Sérgio, tá? E colocar o telefone do Canal 3 à disposição para qualquer dúvida, questões ou consulta, né? Qualquer assunto que vocês queiram esclarecer. Eu vou repetir o telefone 715-6150, Avenida Atlântica 77, Jardim Bela Vista, Santo André. O CEP é 09060-000. Obrigada e até a próxima.
Hoje nós estamos aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bernardo do Campo. E nós viemos para conversar com a professora Silvia. Vamos lá? Olá a todos. Hoje estou aqui na Faculdade São Bernardo e a nossa convidada de hoje é a professora Silvia Maria Nogueira Ribeiro. Ela é pedagoga e ela leciona a disciplina Estrutura e Funcionamento da Educação Básica na Faculdade São Bernardo. E também ela é professora no Instituto Educacional Santo André, no IESA. Olá, Silvia. Olá, Célia. O tema do nosso programa hoje é a LDB e as suas implicações na educação infantil. Então, eu convidei a professora Silvia para estar esclarecendo alguns tópicos sobre essa lei, não é? Então, eu gostaria de saber, professora, o que significa a LDB? A LDB significa a lei que estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Ela está sobre o número 9394, foi assinada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial, dia 20 de dezembro de 1996. Ela estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional. Então, é bem recente, né, professora? Tá, e o que esta lei traz de novo para a educação infantil? É a primeira vez que, numa lei, se inclui a educação infantil na educação básica. E essa educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos ou instituições ou equivalentes, e para crianças de 4 a 6 anos em pré-escolas. Como fica a educação infantil nesta lei? O grande desafio que se coloca para a educação infantil é que ela constitua um espaço para as crianças de 0 a 3 anos que haja uma articulação entre o desenvolvimento de sua vida individual, social e cultural, num ambiente onde as formas de expressão, dentre elas linguagem verbal e corporal, ocupem lugar privilegiado num contexto de jogos e brincadeiras, onde as famílias e equipe das creches convivem intensa e construtivamente, cuidando e criando. Para as crianças de 0 a 4 anos, deve haver uma progressiva e prazerosa articulação das atividades de comunicação e ludicidade, no qual o desenvolvimento da socialização e a construção possa contribuir na transição para o ensino fundamental. Então, uma brincadeira séria, né? Uma brincadeira séria. Tá. E quais os objetivos da educação infantil? As propostas pedagógicas para as instituições de educação infantil devem promover em suas práticas de educação e cuidados a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos e sociais da criança. Então, pelo que eu entendi, a criança sempre olhada como um todo, é isso? Em todos os seus aspectos. Certo, e todos os aspectos devem ser bem trabalhados, logicamente, diferentemente, conforme o grau da idade, ou creches ou pré-escola. Qual o papel dos educadores e como deve ser feita a avaliação dessa criança? O papel dos educadores deve ser o de organizar, criar ambientes e situações que contribuam decisivamente para que as crianças exercitem sua inteligência, seus afetos e sentimentos, construindo conhecimentos, valores, vivendo e convivendo ativamente. A avaliação deverá ser através de acompanhamento e registros de etapas, alcançadas sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. A responsabilidade dos educadores ao avaliar as crianças, a si próprios e a proposta pedagógica permitirá constante aperfeiçoamento e novas estratégias educacionais e maior apoio e, logicamente, a colaboração das famílias. Como deverá ser a formação do profissional que irá atuar na educação infantil? Segundo a nova lei, a formação dos novos docentes para a educação infantil
deverá ser em nível superior, em instituto normal superior, e esses institutos devem adaptar-se com a maior urgência às exigências de qualificação dos educadores para as crianças de 0 a 6 anos, considerando as transformações familiares e sociais atuais. Quais as expectativas para o futuro da educação infantil, professora Silvia? As crianças e suas famílias devem encontrar nos centros de educação infantil um ambiente físico e humano, através de estruturas e funcionamento adequados que facilitem experiências e situações planejadas intencionalmente, de modo a democratizar o acesso de todos aos bens culturais e educacionais e que proporcione uma qualidade de vida mais justa e mais feliz. E o que você espera que essa lei, né, a LDB, traga de novo para a educação infantil? A lei propõe caminhos de interação intensa e continuada entre as instituições de educação infantil e as famílias, e abre perspectivas a serem exploradas pelos sistemas educacionais de maneira criativa e solidária em regime de colaboração, com áreas de políticas sociais integradas, principalmente as de saúde e desenvolvimento social. Se referindo às famílias e às crianças, visando uma política nacional que priorize os direitos e os cuidados da educação. Bem, professora, você gostaria de deixar alguma mensagem final para fechar esse assunto? Quero deixar uma frase do Galileu para uma futura reflexão. Não se pode ensinar coisa alguma a alguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir por si mesmo. Gostaria de lembrar que qualquer dúvida, qualquer sugestão, crítica, o telefone do canal 3 é 715-6150 e o endereço é Avenida Atlântica 77, Jardim Bela Vista, Santo André, o CEP é 090-60-00. Eu gostaria de agradecer à professora Silvia pelos esclarecimentos, pela colaboração e mais uma vez colocar um agradecimento. Eu que agradeço e espero ter deixado alguns aspectos da nova lei e também nós estamos na expectativa de que quando esta lei estiver totalmente na prática, a educação infantil possa formar o indivíduo que nós esperamos para o futuro do Brasil. Os filmes mais quentes, os maiores astros e estrelas. Bem-vindos ao despertar de uma nova era na televisão. Fox, o canal de Hollywood. Sua doação mensal é tão importante para a ACD quanto o ar que você respira. Se você achou pouco alguns segundos, experimente ficar um mês. Chegue bem perto. Espie pelas frestas. E descubra todos os segredos de Hollywood e seus protagonistas. Luz, câmera Fox, rompe o silêncio. Ajuste o seu foco. Aqui no canal Fox, o canal de Hollywood. Um milhão de formas de descobrir o mundo.
Discovery Channel. Sony Entertainment Television. Sony! On Sony. Sony Entertainment Television. You're watching Sony Entertainment Television. On Sony. Sony Entertainment Television. Only on Sony. Sony Entertainment Television. Agora, a qualidade está no ar. Olá a todos. Hoje eu e a professora Silvia viemos até uma escola infantil para verificar as implicações da LDB. Vamos aqui? Olá, estamos aqui no IESA Educação Infantil, Rua das Figueiras, 474, bairro Jardim, Santo André. E vamos conversar com a Vera Luzia Lima. Vamos lá? Vera, o que a Escola de Educação Infantil deve fazer para pedir a autorização de funcionamento e para quem? A autorização de funcionamento da escola deve ser feita através da Prefeitura Municipal. Aspectos 2. Primeiro aspecto, o aspecto físico, portanto as condições físicas do prédio escolar, a localização, né? Há uma série de exigências legais a respeito do assunto. Tá? E, além disso, também o aspecto pedagógico, que inclui o preparo do plano de ensino, o preparo do regimento escolar. Né? Então, todo esse material deve ser entregue, no caso, à proposta municipal. E você já começou, mas o que deve conter esse processo? Esse processo deve conter, como eu disse, o uso de solo do local, né? Que indica que ele é próprio para o funcionamento de uma escola. Além disso, também todas as exigências necessárias para a educação infantil, quanto a tamanho do sanitário, por exemplo, dimensão das salas de aula, conforme o número de alunos que a sala vai conter, iluminação, arejamento, né? Área externa para lazer e também cuidados especiais no aspecto pedagógico da questão, que seria o regimento escolar, o plano de ensino, né? E a escola vai estar passando por um processo de autorização que se concluirá futuramente com a publicação no Diário Oficial, aí sim autorizando a escola a estar funcionando conforme as normas legais. Kátia, como deve ser a formação do diretor da Escola de Educação Infantil? Olha, o diretor deve ter o curso de pedagogia com habilitação em administração escolar. Na nossa realidade, além do diretor, o nosso corpo técnico também é formado pelos orientador educacional e pelo coordenador pedagógico, que também tem a mesma habilitação. Vera, como deve ser constituído o quadro de professores? O curso de Educação Infantil exige professores que tenham o ensino médio completo a nível de curso magistério. O desejável, inclusive é preposto pela lei, que os professores tenham também o curso superior. No nosso quadro de professores, todos os professores têm o curso superior, apenas os professores auxiliares estão cursando os cursos a nível de pedagogia, letras, etc., mantendo o curso de formação. Vera, para conseguir essa autorização, basta dar entrada na prefeitura? A entrada do processo na prefeitura é apenas o primeiro passo. Não indica que a escola já esteja autorizada e que esteja, logicamente, também em condições efetivas de estar recebendo as crianças. A partir da entrada, há, então, o início do processo, apenas a entrada. Logicamente, as autoridades devem visitar a escola para avaliar todas as condições que essa escola ofereça, inclusive segurança, né, para a criança, e avaliar também as condições de formação do pessoal técnico ou docente envolvido. E, na verdade, essa escola está autorizada apenas quando houver a publicação da autorização de funcionamento na publicação oficial do município ou do estado. E a escola que não fizer esse processo, não tiver essa autorização, o que você acha? Nós podemos considerar realmente que a escola que ainda não tem a documentação não oferece condições de segurança, tanto no aspecto físico como também no aspecto do desenvolvimento global da criança, de estar recebendo. Nós poderíamos dizer, então, que realmente é uma escola
clandestina. Está fazendo uma atividade ainda não autorizada pela legislação competente. Né? As escolas que têm condições e que têm seriedade no trabalho, certamente devem iniciar imediatamente, antes mesmo do seu funcionamento, toda a entrada do processo de autorização. Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da avaliação, né? Como que essas crianças são avaliadas numa pré-escola? Eu gostaria, inclusive, de comentar com você, antes da avaliação, a forma de levantamento dos objetivos da escola. Né? Então, a escola de educação infantil, ela deve se preocupar realmente com a formação integral do ser. Né? Temos, assim, como muito comum, o fato de a escola valorizar a sua utilização no sentido da metodologia que ela adota. Né? É importante, sim, que haja uma linha metodológica, mas é mais importante ainda que haja uma ética na formação dessa escola. Uma filosofia de base, um alicerce que vai realmente permitir que o trabalho seja coeso, que haja uma coerência entre toda a ação educacional que acontece nessa unidade. Então, no caso, em relação aos objetivos, falando-se em educação integral do ser, nós temos que pensar no ser físico, no ser social, no ser intelectual, né? E, portanto, nós devemos cuidar desde pequenas atitudes, por exemplo, a autonomia que a criança vem desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, uma autonomia consciente, uma autonomia com responsabilidade, e isso é ao longo do tempo que vai estar acontecendo. E, além disso, também, a formação de hábitos e atitudes. Nós sabemos que vivemos numa época hoje em que a grande maioria dos pais está ocupada, não é? No trabalho e dificilmente pode dispensar uma equipe que realmente possa complementar, juntando-se aos objetivos e valores da família, a educação dos seus filhos. Acredito, sim, que a escola séria trabalha no desenvolvimento concomitante das atitudes, das habilidades e do conhecimento infantil. Para isso, falamos então agora sobre a questão da avaliação. A avaliação, ela é permanente, não no sentido antigo, considerando-se como atividades previamente programadas para verificar em que ponto a criança está, mas principalmente no sentido de uma observação direta, carinhosa, para ver em que ponto aquela criança está, é o ponto de partida. E a partir dali, então, a escola, como qualquer instituição educacional, vai estar programando atividades sempre concretas, sempre prazerosas, para que o desenvolvimento venha acontecendo. Então, na avaliação, é importante que o pessoal esteja habilitado para fazê-lo, tanto quanto para dar a aula, para desenvolver o trabalho. Né? E, ao mesmo tempo, que haja registros sérios, eficazes, e que os pais possam ter, no sistema de avaliação da escola, realmente um crédito totalmente elaborado. Não há dúvidas de que a escola foi sincera, foi justa, quando levantou os pontos em que devem ser trabalhados. Há que se ter cuidado também, no ponto de vista ético, em relação à escola, que muitas vezes se coloca, assim, a serviço da comunidade, num certo ponto, sem a sua própria autonomia. Não é? Então, o que nós vemos? Uma escola que não tem uma diretriz filosófico-pedagógica